Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à Visão Financeira. Eu sempre me perguntei como é que as grandes empresas pensam. O que é que as grandes empresas fazem para chegar onde chegaram? Por que só é um grupo seleto que fica ali? Será que é uma questão de sorte? É uma questão de irmandade? É uma questão de o que é que faz com que as pessoas cheguem lá no topo? Olha, eu vivo me perguntando isso até os dias de hoje. Eu vejo pessoas que vendem demais. Eu vejo pessoas que trabalham duro todos os dias e não conseguem ter os mesmos resultados que as outras pessoas têm. E eu fico intrigado, fico às vezes embasbacado com o resultado que certas pessoas que em tão pouco tempo podem conseguir ter, empenhando esforço, estratégia e tudo que eles têm no seu repertório. E aí eu fico me perguntando qual é o próximo passo. O que é que nós jovens precisamos fazer? E eu sempre, olhando essas questões que eu sempre vejo, e leio livros e assisto áudios, aliás, assisto vídeos no YouTube, escuto audiobooks e muito mais, só para tentar entender tudo isso, eu começo a perceber que uma das questões que muda a vida de qualquer jovem é a primeira, cara. Não tem nada maior do que isso. Acreditem, nada maior do que isso. A execução. A execução é uma das coisas que muda completamente a vida de um jovem. Só que a execução é a coisa principal, porque não adianta tu ter muitas ideias, muitas formas de crescer, mas não implementar, não executar, não adianta. Só que uma execução, sem uma visão certa, sem uma visão de longo prazo certa, você pode estar executando coisas erradas, pode falir, pode falhar aquilo que você projetou. Então é necessário que você tenha ali uma visão acertada. A execução transforma, mas a visão te leva para o caminho certo. Faz com que você consiga alcançar os resultados que você realmente quer. Então, só a execução não é o suficiente, mas é a execução que muda. Porque se você sabe o caminho, eu conheço vários jovens que conhecem o caminho, que sabem o caminho, que têm uma mentalidade certa, que sabem o que devem fazer, que sabem o que devem implementar, porém não fazem. Porém não fazem. E a pergunta é por que eles não fazem? Por que eles não fazem? Então, a visão só por si só não te leva para o alto, não te leva para os próximos níveis. Eu consigo ver jovens com uma boa capacidade de execução, eles conseguem vender, conseguem materializar o que têm, mas eles não conseguem ir para o próximo nível. O próximo nível é o nível em que você cria a sua estabilidade financeira. É o nível em que você cria uma companhia que por si só é capaz de render. É o nível em que você começa a fazer aplicações financeiras suas. É o nível em que você começa a pensar mais em investir e criar rendas passivas, mesmo com uma empresa. É o nível em que você começa a pensar como pode expandir a empresa, como pode tornar a empresa mais séria, mais corporativa e atender e comunicar com o cliente. Esse nível é um nível alto, porque no início todo jovem pensa no caixa, pensa nas entradas, nas vendas. Precisamos vender porque precisamos pagar as contas, precisamos vender porque precisamos pagar a água, a energia, precisamos pagar os funcionários que estão na loja, precisamos fazer tudo isso. Mas o que é que você tem seu próprio salário? Se você tem seu próprio salário e você precisa receber seu próprio salário, já torna-se difícil. Então, naquele instante, todo jovem que acredita num sonho, que acredita numa empresa, está pensando em começar a construir alguma coisa, está preocupado no caixa, nas vendas. Mas se esse jovem só se preocupa nas vendas e no agora, esse jovem não tem a visão de longo prazo, não tem a visão de consolidação da empresa, de como é que vamos funcionar. Cara, um dos negócios que nós jovens podemos ter é se espelhar nas grandes empresas. Como é que as grandes empresas funcionam? Nós temos a oportunidade de entrar na Vodacom. Como é que aquilo funciona? Como é que uma Vodacom na Ampula funciona? Quando os donos estão lá, sentados, sei lá, em Portugal, sei lá, nos Estados Unidos, os donos estão lá. Como é que esse negócio funciona aqui, em Nampula? Como é que você vai numa agência próxima do seu bairro, da sua casa, da sua zona, e a Vodacom está funcionando? E as pessoas estão trabalhando, e as pessoas estão produzindo para aquela empresa. Isso é uma visão abismal. Ou seja, pensar assim
E ter essa visão é uma visão brutal. Quer dizer, quando você já cria o teu negócio pensando assim, pensando que, cara, eu quando penso em criar uma empresa, eu penso em criar algo como a Vodacom. A Vodacom para mim é a rede de telecomunicações mais lucrativa deste país. E olha só, por que não se inspirar neles? E pensar em criar algo como a Vodacom pode levar décadas, né? Porém, tem uma questão. Quanto mais cedo tu tens a visão e tens a execução, tu estás caminhando para lá, estás indo lá aos poucos. E essa visão que eu acho que nós jovens precisamos ter. As nossas mercearias, as nossas lojas físicas, os nossos business, os nossos negócios, temos que fazer isso ter consolidação e pungência, ter recorrência, ter um sistema de venda, ter um sistema de marketing, saber como aplicar o dinheiro de marketing, fazer aquela coisa funcionar, gerar vendas para pagar salários a ti, aos seus colaboradores, fazer vendas para pagar as tuas despesas e ainda ter caixa. Para o quê? Para o desenvolvimento da pesquisa, para o desenvolvimento da própria empresa, para o desenvolvimento do produto, para o desenvolvimento do marketing da empresa, da marca da empresa. Então, esse todo o aparato que nós precisamos fazer e essa toda a mentalidade que precisamos incrementar para que consigamos ser realmente jovens dinâmicos, independentes, capazes de criar uma estrutura empresarial que seja respeitável, capazes de criar uma marca que seja reconhecida no nosso país, capazes de ter uma empresa no mercado que as pessoas vão dizer, cara, eu gosto da Delivery Moz, eu me identifico com a Delivery Moz, eu faço parte da Delivery, eu gosto desta empresa, eu gosto do atendimento. E cara, isso é um negócio que precisa de muito esforço, mas precisa da visão certa. Por essa razão, é importante que nós jovens consigamos entrar em masterminds, consigamos criar clubes de milionários capazes de conectar-se, capazes de apoiar-se, capazes de oferecermos-nos ou agregar um ao outro valor. Para que cresçamos, para que consigamos nos consolidar, para que consigamos ser cada vez mais maiores. Pensar em si é positivo. Pensar que tu és capaz de fazer um negócio funcionar, de pagar as despesas, pagar os funcionários e ter que fazer aquela coisa funcionar. E tu fazeres isso sozinho é bom, mas a visão certa, o network, o ambiente, isso faz com que você tenha uma visão ainda melhor. E é isso que eu acredito que nós jovens precisamos. É isso que eu acredito que vai fazer com que muitos jovens que carregarem essa visão e consolidarem esse princípio de fazer suas empresas estarem em diversas partes de Moçambique, serem reconhecidas como marcas nacionais importantes, vão nos levar ao auge. A visão certa, a execução certa, nos levam para lugares nunca antes vistos ou vividos por nós. Siga essa dica aí, subscreva aqui no canal Visão Financeira, siga as minhas páginas Lúcio Abdul no Facebook e é só o começo.